Olá, mulheres! Eu sou Clésia Souza e está começando o Empoderando Vozes, o videocast feito por mulheres empoderadas para empoderar você. E eu sou Sheila. Nesse terceiro episódio, você vai mergulhar no universo feminino. E vamos discutir, na verdade, a cada episódio, como esse tema está relacionado a esse universo. Eu sou Márcia Meirelles e também vou contribuir para esta roda de conversa e já quero apresentar o tema do nosso primeiro episódio. Mulher, quem quem é é você? você? Aproveite, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e chama as amigas para assistir. Hoje vamos mergulhar em um tema super especial. Mulher, quem é você? Em meio a tantos papéis, tantas expectativas da sociedade, né? A gente desempenha um papel de mãe, de filha, de esposa, de parceira. Mas será que estamos vivendo a nossa verdade ou vivendo as expectativas das outras pessoas que têm sobre nós? Nesse episódio, vamos refletir sobre identidade, propósito e como manter a nossa essência sem abrir mão dos nossos sonhos. Prepare-se para uma conversa profunda e transformadora. Você, mulher que nos acompanha, vai ver agora o sorteio do primeiro subtema que a gente vai discutir nessa roda de conversa. Vou pegar aqui para ver qual foi. Já temos aqui o primeiro subtema, que é a identidade da mulher e autoconhecimento e os papéis sociais. Como os papéis de mãe, filha, esposa e profissional moldam e limitam a identidade feminina. O desafio de reconhecer, além das expectativas da sociedade, e o impacto da inteligência emocional na construção da sociedade. Vamos discutir agora esse primeiro tema. Então, meninas, mulheres, amadas, né? Esse tema é chega muito perto da gente, né? Porque como que a gente acaba exercendo diversos papéis ao mesmo tempo, né? A mulher dentro da sociedade hoje, ela precisa estar, na verdade, ela é moldada ao que os outros querem que a gente seja, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo com que a gente se limite a diversos papéis que muitas das vezes a gente nem quer, mas que colocaram sobre a gente, não é isso? Sim mesmo. Na verdade, a importância, né, do que a gente vai falar sobre começando o autoconhecimento. Saber quem ela é para que ela não se defina pelo papel que ela tem ou que ela exerce, porque antes de tudo nós precisamos saber quem somos. É o ser, ter ou fazer. Não somos o que fazemos e não somos, isso precisa ser bem claro quando você se conhece, Sim. como mulher. Eu não é o que eu faço e nem mesmo o que eu tenho, mas na verdade quem eu sou. Não é isso, Márcia? É verdade, essa pergunta é muito importante. Quem é você? Você é o que você quer ou o que os outros querem que você seja? Isso é uma pergunta muito importante que as mulheres se fazem, mas tem uma luta aí, né, em defesa das mulheres, já que vem há muito tempo, no século XIX, no século XX, que é essa luta por poder ter direito na sociedade. A gente não votava, nos anos 70, que foi meu tema de TCC, foi sobre essa questão, né, de empoderamento feminino. A gente não podia votar, a gente não podia trabalhar à noite, porque tinha que pedir a permissão dos maridos para que a gente pudesse trabalhar através de documentos, isso nos anos 70. Então, isso é muito importante porque muitas pessoas dão flores no dia 8 de março. 8 de março não é dia de dar flores, é dia de luta. É dia de você perceber a luta dessas mulheres no século XIX, aquelas mulheres que morreram dentro da fábrica, queimadas porque estavam trabalhando como é que é? Insalubre, né? Desculpa, insalubre. Então, é uma situação que essa luta já vem há muito tempo. E por quê? Olha só, tem o IBGE, em 2022, foi uma fonte que eu peguei agora, ele diz que as mulheres trabalham em média 10 horas por semana mais que o homem. Então, Sim, olha e só. as mulheres foram criadas, né? Principalmente por muito tempo, as mulheres foram criadas para ser dona de casa, né? Para cuidar do marido, dos filhos e ser Exatamente. submissa. E na verdade, ser submissa naquela época era isso. Era pedir autorização ao marido para fazer certas coisas, né? Elas não tinham independência.
né? Então, por isso que essa luta é tão importante e significa tanto para a gente hoje, né? Exatamente. E é importante de saber a opinião, né, das mulheres, porque a gente sabe que a gente precisa ter cuidado sobre a importância de lutar, mas não perder a sua essência. É isso que precisamos entender. Sim. Defender um direito não significa que devemos nos anular como femininas, como damas, porque isso não nos define menores, ou, né, isso não nos traz inferioridade. Muito pelo contrário, ser quem somos é um toque especial na sociedade, na empresa. A gente só precisa equilibrar isso. É uma discussão. Então, quantas de vocês, mulheres, né, que estão aqui Buscar o conosco? equilíbrio é que é o Isso, complicado. buscar o equilíbrio. Quantas mulheres também acabam porque é preciso sim entrar em embate de uma luta. Mas aí, amiga, nós estamos aqui, né, justamente para trazer a cada uma a sua percepção, sua visão, né? E eu acredito que é muito importante a luta, mas também receber flores. Eu acredito que a gente não pode, a gente está, né, para poder provocar essa discussão. A nossa colega trouxe, né? E eu acho interessante, como a gente estava conversando antes, né, de fazer, discutimos a importância do equilibrar. Né? Porque se perceber, muitas vezes, eu vou falar de mim, eu gosto muito de falar de mim, sou muito vulnerável à arte, né? A gente vai trazer aí a questão da vulnerabilidade. Quando eu comecei a ter que me posicionar, eu não tinha equilíbrio, eu tinha passividade. Essa era a mulher que não defendia a luta, que não sabia realmente, não sabia o que era realmente, mesmo sabendo que teve muitas que sofreram lá atrás. Sim. Mas quando eu me percebi, eu estava fazendo uma revolta interna, e a gente, né, pode saber psicologicamente, uma revolta interna por conta das questões da minha mãe. Minha mãe era alguém que vivia a trabalhar, e uma questão, além dela trabalhar, sofreu muito no relacionamento com meu pai, e eu me vi ativista, inconscientemente lutando pela essa causa e me perdendo também. É um equilíbrio, eu quero provocar isso aqui com a gente, para a gente falar sobre isso, né? E aquelas que estão no... Porque isso é um assunto. E a gente, chegamos até a entrar em um bom debate. Eu falei, como é bom a gente se ouvir, né? Sim, sim. Então, a Márcia defendendo a luta e eu defendendo, né? Porque essa fui eu, que também entrei numa passividade, não tinha entendimento sobre o meu valor, sobre a importância de lutar pelo meu posicionamento, e aí desequilibrei total. Fui para a reatividade. Eu falo que é ser passiva ou ser reativa. Então a gente conversou isso e eu achei bacana ela trazer e eu também falar. Mas aí, peraí, eu também me perdi nessa luta. Então é importante a gente também voltar. E aí, meninas, eu estou trazendo esse debate para a gente poder provocar esse momento. Exatamente, eu existem gostei, muitas, né? gostei, porque olha, enquanto você disse que se perdeu na luta, eu me achei. Sim. Né? Eu me achei porque através da luta dessas mulheres no passado, que me traz força para dizer, poxa, nós conseguimos. Sim, Só sim. agora, o ano passado, que o presidente Lula assinou uma lei para que mulheres ganhassem igual ao homem. Até então, até hoje, em muitos lugares não ganham igual ao homem, fazem o mesmo serviço, o mesmo trabalho e não ganham igual ao homem. Então, essa luta que eu sempre defendo como algo muito valioso de liberdade. A Simone de Beauvoir, que muita gente veio saber quem era ela no Enem 2015, que muita gente nunca tinha ouvido nem falar, por quê? Que ela trazia várias frases interessantes, porque ela era uma pessoa também que tinha que escrever com nome masculino, porque se ela colocasse o nome feminino dela, o livro não era publicado, o artigo do jornal não era publicado, porque só os homens podiam escrever, só os homens, só os E homens isso é podiam atual, escrever. ainda existe. Sim, A gente não está exatamente. falando do equilíbrio que a gente tem que validar. E realmente não pode, porque a gente não vai descartar tanto sacrifício, tanto esforço para a gente poder estar aqui nesse podcast, né? Nesse videocast. Exatamente. E ainda Talvez há a gente não muito o que estaria nem fazer. podendo estar fazendo. Na Exatamente. comunicação, a gente já ouviu falar o nosso mestre Franklin, né? A nossa mestra também, a Janética, a Et, falou sobre isso. A gente está aqui por isso, né? Então a gente aprendeu sobre isso. E é fato, talvez a gente não estaria nem aqui discutindo isso aqui Sim, sem sim. ter direito a essa voz. Exatamente. Aí Aí muito ainda o que fazer, muito, porque mesmo tendo uma lei que equipare o salário dos homens ao salário das mulheres, né? A gente sabe que chegar à prática disso é muito difícil. E o que né? é detalhe. É como a Lei Maria da Penha, teve que ter a Lei Maria da Penha para dizer você não pode violentar a mulher.
E mesmo assim, infelizmente, a gente vê muito disso, né? verdade. E isso é importante Então, eu a gente acho que voltar... cabe a gente também a ficar, a ser fiscal Sim, dessa lei, sim. que, sinceramente, eu nem sabia, nem tinha conhecimento da existência dela, para que a gente consiga, sim, colocar em prática e cobrar dos responsáveis para que a gente tenha uma equiparação de fato desses Por salários. falar de Isso, Lei isso. Maria da Penha, é interessante a gente voltar aqui para o tema que é autoconhecimento de papéis sociais, né? O papel da mãe, da filha, da esposa, da profissional, esse limite que se dá nessa identidade da mulher e ver que, por exemplo, nós temos muitas mães atípicas, muitas mães solos. Muitas Sim. mães que, por ter filhos que com algum problema neurológico ou psicológico, os pais simplesmente abandonam. Sim. Isso é fato. E as mães ficam com fardo. Assim como tem mães que vivem um relacionamento e elas apanham do marido. Ou então Sim, sofrem sim. violência psicológica, que a violência psicológica é uma das piores violências que existe. Por exemplo, na pandemia, eu atendi uma cliente, eu estava atendendo online, porque a gente não podia se encontrar no consultório, e essa cliente, a pessoa, pelo amor de Deus, atenda, porque ela está muito mal. E eu atendi ela, e ela é evangélica, né? E ela estava se arrumando para ir para a igreja. Ela chegou assim com muita raiva, sabe? E ela disse que estava se arrumando para ir para a igreja. E o marido dela, eles começaram a discutir e o marido dela bateu nela, né? Esmurrou ela e tal. E ela, mesmo assim, eles foram para a igreja porque eles tinham um compromisso na igreja. Aqueles compromissos, ele cantou, ela tinha que estar lá também para fazer. Quando ela chegou e sentou na cadeira lá na igreja, as irmãs, né? E ele foi lá cantar, pegou o violão e foi cantar e tal, louvar a Deus, né? E aí ela disse a mim, eu disse, olha, eu estava lá sentada e as irmãs, oh, irmã, você está chorando, emocionada, porque seu marido canta tão bem, né? Ele canta e toca tão bem. Ela disse para mim, ele disse, olha, na hora, se eu tivesse um revólver, eu tinha tirado na testa dele, tanto ódio que ela tava. Porque as pessoas não entendem o papel daquela mulher que sofre. A gente, Sim, as esse é pessoas, o equilíbrio né? difícil de Não é atingir, verdade? né? Então, Como você equilibrar? exatamente. Então, essas Isso. mulheres têm o quê? Mulher, em geral, em todos os contextos, qual o problema? Que não, a gente precisa ser psicólogo para entender isso. Sim. Que o sofrimento psicológico vem transtornos como depressão, ansiedade, estresse, síndrome de burnout. Quantas mulheres não têm síndrome de burnout pela exaustão de trabalho? Estão chamando de a doença do século, Não é inclusive, verdade? né? As Sim, doenças Então, psicológicas, a quando síndrome você, de burnout. exatamente, quando você vê essas síndromes, né? Essa questão, aí pergunta assim, poxa, depressão é excesso de passado, né? Ninguém nunca fica depressivo porque está ansioso. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente. Se a pessoa não tiver um certo equilíbrio para trabalhar essa questão do estresse do momento, vai ficar doente pelo passado, pela mágoa do passado, e vai ficar doente pela ansiedade do futuro. Sim, Não é com verdade? certeza. Mas a gente precisa entender, né, que é bom a gente discutir sobre isso. Então, vem aquela irmã que vai dizer, seja submissa, Deus, você tem que suportar isso, porque Deus vai fazer, e a gente vai falar isso aqui à frente, sobre a importância de não responsabilizar o outro, nem mesmo Deus. Mas é interessante entender que qual é o contexto dessa história, como é que isso começou, né? E aí, como se a gente está nesse programa, posso falar mais sobre mim. Eu gosto muito de falar de mim, tá, gente? Eu acho que a gente pode aqui discutir Nós sobre somos isso, né? exemplos mesmo, diariamente. Eu vivi uma relação abusiva há muitos anos, tá? Casei, na lua de mel eu fui agredida. E eu achava que isso fazia parte do processo, como, né, a religião ainda vem ensinar. A gente está falando de religião, não estamos falando de igreja, não estamos falando né, do evangelho, mas estamos falando de algo que muitas vezes, assim como a religião, assim como outros contextos, como culturas, né, que a gente vê Sim. culturas absurdas, mas a gente está falando não especificamente sobre igreja, é bom a gente ressaltar isso. Mas a gente fala das costumes, né, da cultura. Então, essa mulher, ela está vivendo um processo. Então, assim como eu, e eu não tinha esse entendimento. Então, como eu já falei, eu vivia na passividade. E a capa de religiosidade vai nos colocando, a gente tem medo de compor isso, compartilhar isso com a sociedade, dentro da igreja, porque quais são as falas? Porque vem aquela e diz, vai lá e separa, briga, bate, outra vai falar isso. Vem aquela não, porque Deus manda você se submeter, vai Exatamente, orar, ora, mas ei,
falei, esqueceu o detalhe da ação, porque é orar mais ação. Então você ora, mas se posiciona. Eu vou falar de mim que eu passei anos, casei na igreja, me tornei líder espiritual, era um líder espiritual e vivi a questão do relacionamento abusivo. Quando eu comecei, eu acho que a gente vai depois começar já aí no segundo tópico, né? Eu acho que a gente já vai, né, ir decorrendo. E aí por isso que é cada vez mais difícil você encontrar o tal equilíbrio que a gente já falou várias E o vezes equilíbrio aqui. começa pela identidade. Como que essa mulher que sofre violência em casa, muitas das vezes, como é que ela vai cuidar dos filhos? Como é que ela vai chegar numa empresa e ser líder de uma empresa, né? Sem trazer Inclusive de uma isso, igreja. né? Sem Inclusive trazer isso. Isso. Então, você tem uma equipe de liderados, às vezes numa multinacional, numa empresa que tem diversos funcionários. Sim, quando a gente vai Como é olhar que para o você que empreendedorismo. vai ter diversos funcionários aí, muita gente, cada um com sua história, e aí você ter que trabalhar o equilíbrio emocional para que não passe tudo que você carrega, né? E tudo isso vai Exatamente. começando o que a gente falou, da identidade, né? Então, se a Uhum. mulher, ela não... Por quê? Porque a minha identidade, muitas vezes, está condicionada pelo o cérebro, ele traz as memórias. Nós somos as nossas memórias. Está programado. E, muitas vezes, a gente carrega justamente todo o padrão. Nós vamos ver que estamos vivendo um padrão que estamos repetindo. E a gente começa a repelir algo, e a gente tem um comportamento, isso cientificamente, neurociência, né? A gente está falando aqui com base, e essa é a realidade. Essa mulher que está como trazendo o relacionamento, né, que a nossa colega falou da paciente dela, assim como eu trato muitas mulheres que elas acreditam que essa é o que elas são, eu vivo isso, e de onde vem isso? A mim, sim, como eu. Eu acreditava que eu era aquela mulher que tinha que suportar, e ainda acreditava que eu era culpada, porque eu estava fazendo algo de errado, inconsciente, eu vivia esse Infelizmente, relacionamento. acontece E muito. quantas estão assim? Vamos deixar Exatamente. essa pergunta aqui: quantas mulheres não já viu, não já presenciou, ou foi dar um conselho errado e dizer, mulher, larga esse traste, né? Assim, Desse eu jeito. estou falando aqui o melhor para falar, né? Falou outras palavras. E, de repente, aí a gente, né, para provocar mais aí o debate sobre essa questão de saber. Porque eu acho que o primeiro ponto é a consciência de quem eu sou. Tem muitas mulheres que a gente chama de consciência disfuncional, né? Então, já que o bloco está terminando, eu gostaria de fazer uma analogia aqui com essa pirâmide aqui, por exemplo. Veja, Estamos curiosos. Estamos- para saber. o ser humano, ele não deveria existir sem a espiritualidade. A espiritualidade é a outra asa do pássaro. Sem espiritualidade, a gente não tem sentido a vida. Sim. Porém, as pessoas, elas se equivocam muito em relação à questão de defender a sua religião. Onde Jesus não tinha religião. Deus é único. Eu vou provar agora. Veja, o católico reza para Deus. Aí você vê o evangélico, ele ora para Deus. Aí vem o budista, ele medita para Deus. Aí vem o pessoal na Índia, né? Na Índia, os indianos, eles cantam mantras, eles louvam a Deus com a música, com os mantras, repetidamente. Aí você vê aqui o pessoal da matriz africana, danças maravilhosas. Isso vem de uma cultura dos escravizados que vieram para o Brasil e que, naturalmente, junto com os indígenas que também foram escravizados, Sim. eles trouxeram, na verdade, essa cultura. E assim são outras, o espiritismo, que acredita na reencarnação, e outras religiões. Quando você vê, todos eles estão falando para Deus. Sim. Não é verdade? Sim. E é onde vem o quê? Por exemplo, se por acaso Deus vê as pessoas dessa forma, olha só, o respeito a todas as religiões. E quando você vê o respeito aqui a todas as religiões, existe uma coisa chamada amor. E o amor é o símbolo de qualquer coisa, é o símbolo de tudo na vida. O amor é Deus. O amor é Deus e Deus é amor. Então, Deus não tem julgamento. Deus não tem... Deus não quer que as pessoas sofram, ou não tem, por exemplo, não quer que o outro... eu tenho preconceito. Deus não tem preconceito, ele só tem amor. E isso aqui é a prova que Deus é amor. Então, quando você se pega, por exemplo, várias mulheres que vivem numa situação de violência por conta de religião, ou justamente porque está no casamento, mas a religião, ela oprime ela, né? Ela não entende que tem que ser, o respeito tem que haver em todas as religiões, e a liberdade também, porque nós somos livres. Olha,
Quando você vai caminhar pela manhã, eu estava ali caminhando na 13. De um lado, os prédios maravilhosos e tal, é o meu ego. Nossa, queria num prédio desse, uma cobertura dessa, assim. Do outro, só árvores, plantas, flores, sabe? E de repente, eu me deu vontade de abraçar as árvores, sabe? E eu comecei a abraçar as árvores, colocar meu coração na árvore, assim, sentir verdadeiramente a existência de Deus. E Deus está nas flores, está na natureza, está em todos os lugares. Sim. Mas as pessoas procuram Deus na religião. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse exemplo serve para todas as coisas, né? Porque a partir do momento que você começar a separar e perceber que Deus, nós somos a semelhança de Deus, né? Sim. Mas é importante a gente falar sobre isso falando, a gente respeitar a crença de cada um. Exatamente. Da mesma forma como você está falando sobre liberdade, crença. Isso não quer dizer que aquela que acredita, né, que é pela árvore, e a outra também acredita, que não é a religião, mas é por Deus. Eu acho que a desconstrução é importante, a gente entender que espiritualidade não tem a ver com religião, nem com práticas. O Deus, ele tem a ver com muito mais relacionamento. É um Deus relacional. Aí vem a visão. Aqueles acreditam que ele é Deus, ele é alguém que a gente conversa, que a gente pode comunicar. Essa é uma visão espiritualizada. Isso é importante a gente entender. E você crê, ou o outro crê, e a gente só precisa entender. Cada um é livre para fazer sua escolha. Agora, não existe... Mas todos rezam e oram e meditam só para Deus. Então, todos estão na Sim, topo é da isso que nós pirâmide. estamos fazendo. Mas Isso, é isso que nós estamos falando. É importante a gente equilibrar isso. Mas o que a gente está... Até importante entender quem eu sou nisso tudo. Como você bem falou, você falou sobre imagem e semelhança do Criador. Então, é isso que a gente precisa provocar nessas mulheres. Que eu gostaria de trazer dentro da minha contribuição para o nosso debate aqui, né? Que a gente está. Eu acho que um debate, um acordo, né? Sim. E todos. É que a gente possa entender quem somos disso tudo, porque também podemos nos perder quando a gente não tem uma... Porque vamos olhar para a maior viagem que negligenciamos de nós mesmos, que é a viagem para dentro de si, para olhar para dentro. O nosso Deus, ele habita em nós. Então, é muito importante a gente poder se conectar com tudo, como cada um tem, mas não esquecer que, acima de tudo, é aquele que habita em nós, que faz parte, que se relaciona. Não nos define pela nossa falha, pelo nosso erro, mas é por aquele que nos define quem ele nos fez para ser. Eu acho que é a base de tudo isso aqui para a gente respeitar cada um, como vai ser. Eu sempre digo isso para minhas pacientes. Olha, porque concordo com você, já atendi paciente que chegou, meu pastor não deixa eu vir para você psicóloga porque você é psicóloga para o diabo. Já atendi gente do candomblé que atendo, que é amor, cuido, ama. Olha, mas eu tenho que fazer essa prática. E essa pessoa não é sobre o candomblé, é sobre quem está liderando muitas vezes. Às vezes conduzindo, fazendo as pessoas fugir da sua essência. Seja na evangélica, seja no candomblé. É isso que nós estamos propondo, que é bacana que todos, mas sabendo quem é, não vai ser a regra que me define. Eu vou só para um livro de Larry Grabe, um psicólogo renomado também, que ele começa no livro falando que uma mulher que está orando, rezando. E aí ela está falando, Deus, obrigado por tudo, barará, barará, barará. E ela começa a falar, mas daqui a pouco no final ela fala, mas, Senhor, o que eu posso fazer para que o Senhor possa me aprovar? Eu preciso melhorar. Acabou. E aí ele fala da lei da linearidade e a lei da graça. A lei da linearidade, o que eu preciso? Eu tenho um plano A e eu tenho um plano B. O plano A, é onde eu quero chegar, mas eu tenho um plano B. Aí, o que eu vou fazer para chegar lá? E aí tem muita gente que está preso no plano. Essa é a lei da linearidade que esse psicólogo vai falar. Muita gente está preso no plano B. E não acessa o A que já está disponível, que já está aprovado, que nós não precisamos nem mesmo da árvore, porque ele está em nós. Agora, se você se sente, se essa é a sua forma de você se conectar, ótimo, mas não se prenda a regras da doutrina, seja no evangélico, seja no... Olha. Não se prenda. Gente, né? Isso é um debate, né? Veja só, não é sobre... Amiga, entenda. Não. A gente não está falando... Eu só quero te dizer que a gente não pode deixar de esquecer isso. Sim. Mas que é importante. E aí, tudo bem, você gosta dessa forma? É dessa forma que você se conecta com Deus?
Ótimo. Agora, não esqueça quem você é nesse processo. Você não é a regra, porque eu estou dizendo que eu já atendi pessoas adoecidas, seja por qualquer dessas religiões que nós falamos, porque ela não fez a regra que o líder dela disse que tinha que fazer. Olha só. Ela tinha que fazer uma prática e ela não conseguiu fazer. Isso é importante a gente entender. Agora, siga o seu fluxo, como é que você chega a ele. Agora, não faça da regra e nem justamente da regra. Isso é religiosidade, né? Isso é muito Deus importante. não é regra. Deus Isso. é tudo o que há. Por exemplo, quando você diz, não esqueça a árvore. Impossível esquecer a árvore, porque a árvore é a essência. Nós temos a árvore, o retrato, Faz parte. é a natureza. O bom é que Mas debate, não, porque se pelo ela- Pelo Ah, amor de gente. Deus, não Olha esqueça. só. Não é sobre Se eu isso. disser, se eu esquecer a árvore, eu estou dizendo, poxa, eu estou esquecendo a criação de Deus, né? Então, a gente não está pregando religiosidade, a gente está pregando amor, respeito a todas as religiões. Então, Sim. por exemplo, esse livro aqui, O Poder do Pensamento Positivo, que eu super recomendo, né? Tem uma frase que eu digo, assim, quando eu quero resolver algumas coisas, tem várias frases aqui, mas assim, eu poderei tudo com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Então, para ver essa questão aqui, por exemplo, que a gente estava discutindo, a gente acabou falando de amor, de Estamos lembrando, estamos falando de identidade. Então, E por que identidade. entramos na questão Isso. da espiritualidade? Porque essa é uma visão que eu acredito. E tem base científica para isso. Não existe um ser humano se conectar consigo mesmo sem ele se conectar com o seu Criador. Seja qual for o nome Então, que dá. era só para que, só para finalizar, para a gente mudar de tema, é que, por exemplo, a gente estava falando aqui do papel da mulher, da esposa, da profissional, né? Sim, sim. Então, a gente entrou nesse contexto, por quê? Porque as mulheres estão presas realmente em certas situações de... Não todas, amigas. Não, geralmente, eu falei não todas, É. eu disse geralmente. Então, dentro desse papel, né? E ela tem um desafio muito grande que a gente vai discutir nos outros temas que virão pela frente. Sim, né, Que Verá? aí é o ponto da Sim, identidade. vamos nós lá, vamos agora pro gente. próximo. Mas que bom, viu, gente? É muito gostoso a gente poder se permitir, gente, né? depois dessa apresentação tão bonita, né, que tratamos sobre o amor, através do exemplo aqui da Márcia com as pirâmides, vamos seguir para a nossa próxima etapa, né, que é o nosso próximo bloco, e a gente vai escolher aqui uma lampadazinha dessa maravilhosa e escolher o tema, que é o tema, saiu o tema 2, que é a autorresponsabilidade e a inteligência emocional. Uau. E aí a gente vai tratar. E o que é autorresponsabilidade? E o que isso significa, que é tão importante para que a gente tenha um equilíbrio, uma inteligência emocional para saber lidar com todas essas questões que a gente já acabou de falar, né? Vou pegar o gancho da minha realidade, como eu falei, da vulnerabilidade. Me permitam, tá? Eu Fique à vivi vontade. presa à religiosidade. Eu passei a vida toda, assim como muitas, vamos falar das mulheres, mas assim também podemos incluir os homens, acreditando ser que eu nunca fui. Então, é mais fácil a gente culpar o outro nesse processo de, por exemplo, eu quando eu via meu marido, né, sobre agressões, desde o namoro, a gente já vivia isso. E era disfuncional. Mas é o que é normal, mas não é normal, é comum para alguns, né? Não são Eu todos. acho que seria interessante a gente tratar do que é disfuncional, porque possa ser que Bacana. alguém não Sim, compreenda, sim, né, sim. essa E palavra. quando a gente fala de disfunção, a gente tem uma forma, já está, né, algo que é saudável, algo que é importante no relacionamento com você e, consequentemente, com o outro. Quando você, justamente porque é disfunção, não tem uma funcionalidade saudável, não é algo que realmente... E aí, dentro dos níveis também de consciência, que é importante para o processo, existe esse tipo de consciência. Consciência disfuncional, que não funciona, já está na palavra, é aquela pessoa que você fala para ela, você está vendo que relacionamento você está? A mãe fala, você está vendo o que você está vivendo? Menina, o que é? Não, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, não. Como assim? Então, essa pessoa não sabe sua identidade e detalhe, que aí é o segundo ponto. E já se Começa a acostumou culpar todo àquela mundo. vida, né? Ele é o traste, não, porque ele faz isso, ele é violento, ele é agressivo, e aí vai. Tudo é ele. Tudo é ele. Vou usar um exemplo recentemente uma moça estava num evento e um rapaz, ela entrou em crise e ela procurou, a gente que estava, né, no staff, e ela começou a falar que o rapaz estava assediando ela. A gente estava sentado junto, ele começou a assediar ela disse, nós estávamos no hotel e ele começou a me perseguir, e ela começou, e todo mundo começou a defender ela, e estava todo mundo. Só que eu já com uma certa experiência dentro de atendimento, né, de várias situações, eu disse, mas a gente tem que olhar os dois lados, será que está acontecendo?
Para resumir a história, quando a gente foi realmente a fundo, descobrimos que, na verdade, ela tinha se relacionado a primeira noite com ele, e agora ele estava insistindo. Quando ela descobriu que ele era noivo, ela entrou em pânico e começou agora a ameaçar e querer acusá-lo. O rapaz teve que ir embora do evento. Tinha também a disfuncionalidade dele, dentro disso, né, que ele não estava, né, bem. E aí, no final das contas, para resumir, ela estava acusando ele, que ele estava assediando e todo mundo defendendo. E eu já tive pacientes que acabou entrando numa situação dessa e acabou perdendo a vida, porque não né, se viu numa determinada situação. E aí o que aconteceu? Nós, quando fomos a fundo, essa pessoa tinha se relacionado, ou seja, se envolveu, ele por uma carência, se intimidou ali, nesse no relacionamento, e aí começou os conflitos. E uma coisa era a acusação. Só que ela estava dizendo que ele era culpado, que ele era... Só que aí vamos para a gente provocar a autorresponsabilidade, que ela tinha responsabilidade desse processo também. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento, veja só, um relacionamento com o seu ex-marido, que também foi abusivo, e ela encontra essa pessoa na mesma noite e vai dormir com ele. E depois ela quer acusar ele, por quê? Porque a raiva dela também é porque descobriu que ele era noivo. Então, é nesse sentido que a gente quer provocar que essa questão da autorresponsabilidade dentro dessa mulher, nunca invalidando o direito dela, tá? Isso é muito importante. A gente defendeu ela, protegemos ela, essa pessoa mesmo, fomos realmente afinco, só que depois eu até perguntei, aconteceu alguma coisa? E ela disse que não. Mas veja como isso começou a culpar. E aí vamos voltar para o dia a dia da mulher. A mulher que muitas vezes a gente não tira, eu digo que às vezes esse caso sim, mas a mulher que, por exemplo, precisa se posicionar, autorresponsabilidade é quando você tem a responsabilidade daquilo que você está vivendo. Mesmo que o outro seja, vamos supor como eu ocupava meu marido por ele ser isso, isso e aquilo. Quando eu entendi que eu comecei um relacionamento e eu que possibilitei isso. Porque nós éramos Na verdade, os dois têm dois responsabilidade, disfuncionais. né? Só que Isso. para mim ele era doente. E qualquer pessoa que conversasse comigo... E ele achava que você era doente. Era doente, consequentemente. Só que como ele era o agressor e eu era a pessoa que era passiva, então facilmente com a gente... Sim. Aí é o que eu, voltando lá, sobre a gente ter cuidado com a luta, que é importante. Mas essa luta, ela precisa ter o equilíbrio de saber quem eu sou e o que eu estou nesse relacionamento, seja do trabalho, seja do casamento, seja com os filhos. Quantas mulheres sofrem no relacionamento com filhos? Porque os filhos são agressivos. Eu atendo muitas assim. Meu filho fala isso comigo. Se o meu filho só falta me bater, o que eu vou fazer? Mas como foi? Como começou? Como é que foi construído esse relacionamento? Aí tem uma frase que eu quero para você deixar vocês, né, falarem, que é: na medida que você se mede, os outros vão te medir. Talvez essa mulher justamente tenha se medido com culpa, ela culpabiliza os outros, e aí ela entra num processo de que todo mundo é culpado, o governo é culpado, a sociedade é culpada, o passado é culpado. É nesse sentido que a gente precisa provocar essa questão de autorresponsabilidade. A responsabilidade, eu sou a única responsável pela vida que eu tenho. Eu tive que entender isso, mas eu queria culpar, eu entendi. Eu fui responsável, desde o início do namoro, a aceitar determinadas coisas. Ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E para mim isso era amor. E para mim eu estava sendo amada, porque eu tinha um nível de carência muito baixo, não sabia quem eu era. Quando eu fui perceber, aí já vinha agressões. Por quê? Porque eu permiti. E aí, por isso é importante o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber, inclusive, se posicionar, né? Sim, então, se você está com sim. seu marido, muitas das vezes você está sofrendo alguma coisa porque você não soube se posicionar. E está sofrendo por algo que você pode transformar. Né? Então, às vezes, a gente tem muita mania de colocar a culpa no outro, mas você também pode exercer um papel muito importante nessa transformação, nessa mudança, como a gente já soube de muitos casos Isso não invalida o semelhantes. posicionamento que a mulher tem que ter, de jeito tá? nenhum. E faz parte. Agora, desde que tenha... Porque sentimento gera realidade. Desde que tenha o sentimento certo. A sentimento de revolta é de... Ah, eu tenho que fazer... Acontece muito, né? Eu tenho que... Não, peraí. Os sentimentos geram realidade. Quem vai dizer isso é a doutora Caroline Leaf, né? Uma neurocientista. Então, que a gente possa... Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma luta, mas é com o sentimento de saber quem eu sou. E também agora vamos construir um desmame nesse processo, nesse relacionamento. Veja, quando a gente fala em autorresponsabilidade, né, é uma habilidade que ajuda uma mulher a ter controle da sua vida, como você bem falou. E no caso, como a gente falou aqui, o papel da vítima é assumir o controle emocional é uma habilidade com os próprios sentimentos.
Mas como é que essa mulher pode ter habilidade com os próprios sentimentos se ela está no sofrimento? É fácil sair de um relacionamento abusivo? Não. De Eu jeito não nenhum. foi fácil para mim sair do relacionamento abusivo. E muitas E eu das acabei de pessoas falar fácil da pra minha mim, realidade. achando que é Para fácil. É tudo isso que eu verdade. falei, eu tive que viver uma jornada É de verdade, eu autoconhecimento, vivi- buscar ajuda profissional. Eu tive Exatamente. que diminuir o orgulho aí, né? Para poder. Exatamente. E o nosso papel como mulher é ajudar outras mulheres. Sim. Por exemplo, a pirâmide de Maslow, por exemplo, que eu sou fãzaça da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é um conceito criado pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, que determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a satisfação pessoal e profissional. A pirâmide compreende 5 níveis de necessidade humanas: fisiológica, segurança, afeto, estima e autorrealização. Aí você olha para essa pirâmide aqui, por exemplo, se vocês puderem verificar na internet, vocês vejam porque ela é muito importante que vocês tenham conhecimento, assim, conhecimento a gente já tem, né? Que a gente possa se aprofundar um pouco mais com a pirâmide de Maslow. Por quê? Porque quando a gente vê as necessidades básicas de uma mulher faltando, por exemplo, nem toda mulher tem as necessidades básicas, por exemplo, que eu até pedi para a Clésia imprimir para mim. Por exemplo, necessidades básicas: sede, comida, bom sono, ir ao banheiro. Tem gente que não tem nem onde dormir, não tem nem o que comer, não tem nem, sabe? Vive numa situação complicada. E a segurança, por exemplo, de ter uma casa para morar. Nem todas as mulheres têm uma casa para morar, né? Para garantir a segurança da sua família, a saúde, a estabilidade. Para você chegar no topo da autorrealização que é aqui em cima, você tem que ter passado por todos esses aspectos e tirado nota 10 para chegar até aqui, viu? Porque para você chegar na autorrealização, você precisa comer muito angu, como Mas diz é o um passo de nordestino. cada vez, né? Não, O primeiro claro. passo ele tem E que o ser primeiro dado. passo vai ser pela identidade e veja. autorresponsabilidade nesse processo. Não, É muito importante, né? claro, é por isso que diz assim, não, eu saí do relacionamento abusivo, eu saí, mas veja quanto tempo eu saí. E quanto tempo eu levei para sair? Isso. Então, a pirâmide de Maslow, ela traz essas necessidades básicas, né? Que é sede, comida, bom sono, ir ao banheiro, as necessidades fisiológicas, né? A segurança, ter uma casa para segurar a família, saúde, estabilidade, aspectos sociais, relacionamento com amigos, família, vida amorosa, comunicação social, a estima, que é o reconhecimento profissional, status, autoestima e confiança, e, por fim, autorrealização, que são realizações pessoais e desenvolvimento pessoal. O que eu estou falando para você, eu trouxe essa pirâmide aqui, para dizer que para chegar no topo dessa pirâmide, tem muitas mulheres que nem chegam. Tem muitas mulheres que vivem presas ainda em situações que elas precisam de ajuda, precisam de apoio. E para isso, muitas mulheres precisam também aprender, que a gente vai falar no próximo bloco, pedir ajuda, precisa entender que o momento, para ela entender que o momento é que ela é a pessoa que vai se cuidar, ela tem que pedir ajuda, alguém tem que ajudar ela. É por isso que É nosso por isso que estamos papel, aqui, né? exatamente. Estamos Por isso aqui, a empoderando existência vozes, do né? programa. Eu Mulheres sou empoderadas. grata à nossa mestra Janete Caete por esse projeto Empoderando Vozes, porque através desse projeto a gente pode ter a consciência de que a gente pode trazer e levar para as mulheres a ajuda, o autoconhecimento. Essa discussão e é dar muito uma mão, importante. e dar uma mão para que essa É. mulher desperte para a realidade. Eu acho que esse programa provoca muito, porque, como a gente já viu aqui, são cada percepção e visão de mundo, mas que a gente decidiu sentar e entrar em acordo, porque o propósito maior é a gente trazer a construção para essas mulheres, independente do que queremos defender. Porque eu tenho uma frase que eu digo assim: abra mão da sua razão em prol da sua missão. Nós temos aqui uma missão. Abrimos mão da nossa razão, discutimos, falamos, né? Uma foi falar, e vamos entrar em equilíbrio. Cada um dá uma Por opinião. quê? Porque nós temos uma missão. E, né, vamos dar uma salva de palmas pra gente aí, gente? Faz parte, né? Então, Exatamente. Já me empolgando, já. E essa missão, falando. Sheila, Clésia e todos que estão assistindo esse podcast nesse momento, é muito grande, porque, na verdade, quando a gente percebe Verdade. o momento de cada mulher, aí vai ver biopsicossocial, emocional, cultural, a gente vai perceber a prisão que é, às vezes, como a gente bem comentou aqui, em uma certa religião, ela não pode ser ela.
né? Então, tem muitas mulheres assim, quando eu faço parte do Instituto Rede Mulher Empreendedora lá de São Paulo, qual eu sou embaixadora e multiplicadora de um programa chamado Ela Pode, com apoio do Google. Eu já viajei várias cidades do Brasil. Eu estive de Sergipe também no Brasil. Eu estive em Neópolis em dezembro. E lá eu me deparei com uma mulher que a gente falou sobre empoderamento, ela estava lá chorando, sabe? Tipo assim, olha, eu passo por isso, meu marido não queria nem deixar eu vir aqui para aula. Ele me maltrata, ele diz que eu sou gorda, ele diz que ela é feia, diz que ela é incapaz, que ela não aprende nada e que ela não é capaz de nada. O que é que você vai fazer nesse curso? Né? É a O que é que ela vai violência fazer nesse psicológica. curso? Detalhe, amiga, não Né? tem classe. Exatamente, é Não violência tem Não tem classe psicológica. Eu social. sento em diversas mesas, eu já atendei no SUS, né, e tive em povoados, na prática, criei projetos que foram, né, e eu me deparei com vários públicos, sempre, né, e sempre estou disponível, mas também sento em outras mesas de empresários, tenho várias clientes, né, empreendedoras, e que, por incrível que pareça, as falas não mudam. Quando você vai. E o maior detalhe: se a gente não tiver cura no processo, a gente compra a ideia. Como eu acabei de falar da história da moça, que estava no evento e todo mundo quis comprar a ideia. Quando a gente precisa entender, a autorresponsabilidade no processo é importante. E isso não pode dizer que dentro que a gente não vai se atentar à pirâmide, ao processo. Eu estou defendendo que Olha, precisa ter liberdade, porque é o seguinte, se a gente ingessa, né? A gente não, eu não estou falando, mas é sim. importante a gente entender que a gente precisa entender que, acima de tudo, o mais importante é a pessoa. É quem ela é isso que a gente precisa defender para ela. Mais do que um direito fora, começa dentro. E às vezes ela não acredita. Eu vou dizer que eu preciso, não vou dizer convencer, que ninguém convence ninguém. Nosso papel não é esse, né? Como profissional na área de saúde mental, né? Como trabalho, e mais neurociência aí vai. Mas é, na verdade, fazer com que ela desbrave a si mesmo. Antes de desbravar um território fora, dentro do lar, porque essa eu estou dizendo que eu vivi tudo isso. Tá? Então, assim, eu precisei entender. Porque eu queria, quando eu comecei a entender, peraí, esse negócio aqui não, agora vem, eu vou também. E aí boto na delegacia, porque eu vou lhe denuncio. O que adiantou isso? Filhos fraturados, porque eles sofriam com essa. E era só briga. Toda a família sofre, na verdade, né? E quando eu entendi que, peraí, não é um equilíbrio. Aí a inteligência emocional, né? Exatamente. A gente poder entender essa pirâmide, Isso. que a gente precisa. Você falou muito bem que você precisa construir. Não tem pílula mágica nem elevador. Essa pirâmide mostra aí de Maslow, né, que é uma referência sobre isso. Eu sempre disse isso. Eu lembro que quando eu trabalhava no SUS, tinha um paciente que ele era um cara que foi muito, tá, advogado e tudo, e ele passou uma situação desafiadora e ele estava sozinho, passando uma situação muito desafiadora, e agora vamos tratar saúde mental. E eu falei para os né, gestores, tanto como prefeito, secretário, eu disse, como tratar alguém de saúde mental se a gente não tratar a base, né, da pirâmide, que é a necessidade básica. Tal. Então, realmente faz muito sentido o que a Márcia trouxe, mas a gente precisa lembrar que a nossa jornada, acima de tudo, porque até então a gente vai ensinar a mulher, mas ela não acredita que ela merece. Para eu terminar só essa fala, eu lembro que eu tinha uma moça, 35 anos. Ela disse: meu marido é isso, meu marido é síndrome de Peter Pan. Ele ficava em casa jogando videogame e ela tinha que sair para casa. Ela tinha que sair de casa para trabalhar e morava ainda na casa da sogra. E ela tinha um filhinho. Ela sobrecarregada, em exaustão, ansiedade, e já depressão. E linda a menina. E ela falou: é porque você se assim, revoltada, porque ele parará. Eu fiz perguntas. Ela disse: minha mãe não me perdoa até hoje. Por quê? Ela disse: porque eu terminei com esse namorado na época, porque eu terminei com um namorado na época e a pessoa era muito boa comigo, ele queria me cuidar de mim, ele ganhava muito bem, uma pessoa cristã, respeitoso, tinha princípio. Ela falou. O padrão social. E aí ela disse: eu terminei com ele. Eu disse: mas o que fez? Você gostava dele? Eu amava ele. Aí lembro que eu falei que nós somos nossas memórias. E aí ela falou: amava, mas eu acreditava que ele merecia uma pessoa melhor do que eu. Digo: me fala da tua infância. Ela disse: minha mãe, quando eu era criança, eu tinha que trabalhar, arrumar a casa. Se eu chegasse em casa, eu tivesse com febre, ela chamava de tudo. Aí ela disse os nomes, não vou poder dizer aqui. Todos os nomes, porque você fingida, esse era o básico, né? Você imagina uma criança, cresceu ouvindo da mãe, que ela não tinha o direito de ser cuidada, de adoecer, e aí ela entra num relacionamento, as pessoas pensam que foi amor, foi paixão, não, ela foi isso cientificamente, física quântica, neurociência, aí vai. Ela
procurou alguém, ela teve alguém para cuidar dela, mãe dela. Mas o que foi comunicado, quem vai dizer isso, gente? É a doutora Nadine Burke, uma pediatra americana que ela fala, as experiências diversas na infância afetam o desenvolvimento mental e físico, tá? E eu acredito, quântico e espiritual. E aí tem repercussão pro resto Pro da vida, resto né? da E aí vida. vamos entrar no terceiro bloco, Bora. gente. Peraí, O ainda. terceiro Não deu 20 bloco. minutos, já deu tempo? Ah, tá. Então, dá para continuar ainda um pouco. Nós tivemos ali, a direção disse que a gente pode, a diretora falou que a gente pode continuar um pouquinho. E eu gostaria mesmo de continuar, porque eu ainda estou um pouquinho assim, engasgada com essa moça lá do evento. Porque, veja, eu tenho uma coisa, uma violetômetro. Você já conheceu o violetômetro? O violetômetro é fantástico. Ele tem várias etapas de violetômetro. Todas as mulheres deveriam conhecer esse violetômetro. Por exemplo, tome cuidado, a violência tende a aumentar. Por exemplo, piadas ofensivas, chantagear, mentir, enganar, ignorar, dar um gelo, ciumar, culpar, desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público. Aí vem, reaja, não se destrua. Aí vai escurecendo aqui, né? O violetômetro, já vai ficando escurinho. Aí, intimidar, ameaçar, controlar, proibir de andar com amigos, familiares, dinheiro, lugares, roupas. Ah, você não vai com essa roupa, né? Aparência, atividades, internet, celular. Por exemplo, xingar, né? Destruir bens pessoais, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, beliscar, arranhar e empurrar, e dar tapas. E tem o final do violetômetro, que é peça ajuda a um profissional quando a pessoa começar a dar chute, chutar, confinar, prender, ameaçar com objetos ou armas e forçar uma relação sexual, abuso sexual, causar lesão corporal grave, mutilar, ameaçar de morte e matar. Quando você falou dessa moça aí do caso, as mulheres, geralmente, elas não têm acolhimento, geralmente, assim, sempre. Porque, veja, se uma pessoa mentiu para mim, ela saiu de um relacionamento, ok. Os homens saem de um relacionamento e eles podem fazer o que quiser. Você disse, não, ela saiu recente do relacionamento. Nossa, por quê? E ela foi ter um relacionamento com ele, só que ele mentiu, dizendo que ele era solteiro. Ela ficou indignada porque ele era casado, noivo. Ele não chegou nem a mentir pra ela. Noivo. Ela Não, que se mentiu. não, A você gente falou mente pra gente que ela mesmo. soube no outro dia que ele era Não, mas ele não chegou a noivo, dizer pra ele, não. Pra ela né? que ele era, não. Então, tipo assim, geralmente as mulheres, elas precisam de acolhimento, independente de qualquer coisa, sabe? Não, e a gente, Às ve- não, eu foi sei que feito. Eu falei, eu relatei sobre isso. Foi não feito. vamos acusar os homens também de tudo, mas nessa situação, sim, eu veria. Só que assim, o que eu quero falar é o seguinte, que a gente precisa entender como é que a gente pode ajudar as mulheres no papel, quando ela... Não, a mulher é papel de vítima e assumir o controle, ok. Ah, mas tem que se vitimizar? Poxa, por que será que a mulher está se vitimizando? Por que será que ela está passando por isso? Porque ser mulher não é fácil. Ser homem, olha, 50% da população, 51% são mulheres. Agora eu queria perguntar, metade amiga. Vamos são- provocar aqui. Me a permita. metade... Não, Por que deixa que eu não terminar a frase. o que faz acreditar? Sim. Veja, você como psicóloga, né? Gente, a gente tem que falar. Vamos, né? Bora, Veja. O que a mente acredita, ela realiza. Nós já fomos ensinados dentro dessa luta que a gente acreditar que a vida é difícil para a mulher. Eu digo que eu já vivi isso dentro de casa, lavando louça e dizendo, por que eu tenho que lavar essa louça? E eu vivia nessa narrativa, a poder na nossa comunicação. E se eu passo a vida toda ouvindo minha mãe, dizendo que mulher nasceu para sofrer, mulher tem que trabalhar, e eu carrego isso, porque a gente já cresce, isso é comprovado cientificamente, desde toda a comunicação, tudo que a mãe viu, ouviu e sentiu. A doutora Nadine Burke vai falar sobre isso numa pesquisa do Dr. Felitti. Tudo que ela viu, ouviu e sentiu, o cérebro foi captando em memória. Ela traz já isso, tá, de uma forma imprimida, é o condicionamento do cérebro. E aí vem a sociedade, que a gente precisa equilibrar. Eu falo, equilibrar. Eu acho que a gente está vendo isso aqui que bacana. Você está trazendo com a consciência do que ela precisa e a gente está trazendo aqui o entendimento que ela precisa olhar para dentro. Veja como o conjunto aqui, se a gente entrar e abrir mão da razão em prol da missão, a gente está fazendo aqui o nosso... É isso, você está trazendo, sabe, algo que desde que é importante trazer ela a entender, agora a gente precisa ter a motivação certa, porque sentimentos geram realidade. Então, veja, essa mulher, quando eu falei sobre vítima, eu não estou aqui, eu estou falando de um processo dentro de um olhar, tá, profissional, como psicóloga,
tá? E que trabalham com essas mulheres, e eu não estou olhando para ela, porque ela tem um processo, daí a gente fala de emoções, estamos falando aqui de vícios emocionais, dependência emocional, e isso não quer dizer que eu estou negativando ela, Não, eu não entendeu? tô É só nesse falando. sentido, Sim, a gente só para você entender o olhar, é mais ou menos essa certo. discussão, Não, mas mas que bom que você está trazendo essa parte dela trazer, quantas não sabem sim, realmente que ela pode, como você está falando, né, trazendo essa orientação, que ela precisa avaliar. Eu disse, eu não tinha essa noção. Se eu tivesse tido essa não, olha, orientação, né? Freud dizia que o Freud culpava as mães para tudo, né? O Freud, você sabe, né? Psicanálise, assim, tudo é culpa da mãe. Mas nem sempre, né? É. Obviamente que nem sempre é culpa da mãe, porque às vezes você tem uma sua vivência e às vezes a pessoa não é a vivência de todo mundo. Mas aí entra a Existe uma autorresponsabilidade, coisa, sim, entendeu? mas existe uma coisa que a gente não. Existe uma coisa, a gente precisa finalizar esse bloco já já, né? Existe uma coisa que, por exemplo, a gente não percebe as fases dos 7 anos. Até os 7 a gente forma a personalidade. Com mais 7 é 14, aí vem a adolescência, né? Que aí a criança não sabe se é criança nem adulto, ou, né, quer dizer, nem é mais criança e também não é adulto. Aí depois mais 7, 21, que é quando termina a adolescência com 21 anos. Existem algumas E abordagens, mais né? 7 Que adultos vão entender. jovens. Tem uma teoria das memórias que vai falar que de 0 a 12 anos é formada as crenças, a formação das memórias da criança. Daí em diante é reforço. Mas o que é Não, bom... mas a pesquisa realmente Sim, são comprovadas. da personalidade, de formar a personalidade até os Sim, 7 anos sim, mesmo. sim. Depois, Mas eu quero dizer que para a né? psicanálise, por exemplo, é bom a gente falar sobre isso, e muitas pessoas saem do diagnóstico dentro dessa visão, e algumas abordagens dentro da psicologia tradicional, é que a gente está condenado a isso. Porque é formado, mas a gente sabe com a neurociência que isso é possível, a gente tem a neuroplasticidade do cérebro. Por Sim. muito tempo eu acreditei que um diagnóstico tipo ansiedade, não tem, né? E tal. Então vamos mudar o tema, porque a gente precisa, né, ir para aí. Tá, então vamos lá. Mas que Senão bom que a gente está outro aqui no tema. Vamos para o terceiro e último bloco, gente. Quem vai sortear? Vamos sortear. Não tem nem Sorteio, sorteio mais. sorteio. Já é o último. É o Já último. último, não acredito. último. Ai, meu Deus, mas que bom que nós estamos aqui. Estou gostando de ver, né, o quanto a gente está aprendendo. Gente, vamos lá para o nosso terceiro sorteio aqui de qual é o nosso tema? A mulher empreendedora, a mulher empreendedora. E aí, depois de tudo isso, de todo esse debate, a gente chega na mulher empreendedora. Mas isso a gente construiu o caminho para chegar aí no propósito, verdade, né? é verdade. Não, e antes de a gente começar um debate, eu queria colocar uma informação que eu peguei, que Sim, são alguns dados, né? Do IBGE, né? Uhum. De 2022, na verdade, acho que é 2022, né? Que diz que, bem, isso a gente tem percebido, não precisa nem do IBGE para dizer isso, né? Sim. Que a cada ano o número de mulheres líderes, donas de negócios, vem aumentando, graças a Deus, né? Mas aí o IBGE diz o seguinte, que o percentual de mulheres empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% no Brasil em 2022. Em termos numéricos mesmo, o que isso significa? São mais de 10 mil mulheres donas dos seus próprios negócios. Então, veja a dimensão disso. Isso em 2022, com certeza, de lá para cá, esse número é maior. E aqui são dados de mulheres que são donas dos seus próprios negócios. Tem aquelas que não são donas, mas que estão à frente de várias empresas, né? Desde de gerentes, de tudo. E aí a gente chega naquele ponto, né? De tudo isso que a gente conversou, como ela vai chegar no trabalho, né? E focar naquilo ali, depois que deixou os filhos na escola, depois que Aquelas fez... que se permitem, né? Porque a gente tem uma sociedade que define que é a mulher quem tem que organizar a casa, quem tem que organizar o lanche das crianças, levar na escola, buscar na escola, se preocupar com tudo que está acontecendo com ele e ainda tem que ser eficiente e bem produtiva no trabalho. Né? Então, a gente chega num ponto em que tudo isso, e aí por isso que eu já ouvi muitas das vezes, mulheres com algum problema, e às vezes, sei lá, por questões simples que acontecem no trabalho, os homens são os primeiros a apontar, ela é desequilibrada. Ela não tem equilíbrio emocional, ela é doida. É doida. Ela é doida.
né? E ela convive com isso todos os dias. Você é doida. Aí vem os filhos que repetem o padrão. E esse é um detalhe, né? Que vem a questão da referência, repete o padrão. E a mãe também está se sentindo acuada dentro de casa. Muitas das vezes. Porque aí a gente fala da alienação parental. Aí já não dorme direito, porque quando chega em casa tem que dar conta de arrumar as coisas em casa, tem que lavar os pratos. Mas aí a gente provoca a cuidar. questão da autorresponsabilidade. A mulher pode construir um desmame disso aí. Na verdade, isso é cultural, né? É cultural. Então, ela tem que se autoconhecer, mas vamos tirar, transformar isso, mas tem o marido e tem os filhos que também já vêm com uma cultura de uma sociedade aí entra machista. o tema que a gente falou. Aí a importância dela saber que mesmo que existe uma cultura, mesmo que existe dentro de tudo isso, mas ela se responsabiliza no processo. De entender, não é que ela é a culpada. Aí vamos, talvez, porque fica aqui um pouquinho, né? É bom a gente explicar o que é ser responsável e o que é ser culpada. Culpada, eu sou responsável, eu vou sentar na cadeira do réu que me julguem. E eu vou permitir passividade. Bem, e né? isso acontece todos os dias. Agora, responsável, eu sou responsável para viver meu autoconhecimento, saber quem eu sou e começar a me posicionar, como aconteceu comigo. Então, eu não vou agora estar me rebelando, porque né, tem o processo todo aí. E agora, na verdade, eu vou me posicionar como responsável sim para mudar. Eu sou responsável pelo tudo que eu vivi até hoje, mas eu sou responsável também para fazer tudo aquilo acontecer. Exatamente. E um processo de mudança. Quando eu vejo essa fala, né? Traz muita responsabilidade no contexto, por exemplo, de a gente as mulheres têm essa luta ao longo da história, a gente tem consciência dessa luta, a gente teve a possibilidade de estudar, de entender melhor todo o processo, mas e as mulheres em vulnerabilidade social? E as que não têm essa possibilidade, né? Aí, quando a gente fala de empreendedorismo feminino para mulheres, é bem diferente do empreendedorismo feminino para homem. O homem empreender de uma forma, a mulher empreender é de outra forma completamente diferente. É muito Né? diferente. Muito diferente. Por quê? Porque ela precisa entender a jornada, ela precisa aprender a dizer não, que muitas vezes ela não sabe dizer não. Né? Ela precisa também pedir ajuda, que às vezes ela também fica com vergonha, ou não quer, ou não sabe pedir ajuda. Eu sempre digo, coloca no papel que só as pessoas que poderiam te ajudar. Ah, não tenho ninguém. Por exemplo, quem são as pessoas que poderiam te ajudar? Ah, não tenho ninguém para me ajudar. Pensa um pouquinho, coloca no papel quem poderia te ajudar. E de repente a pessoa descobre um monte de pessoas que podem ajudar. E aí, no empreendedorismo feminino, por exemplo, existe muitas situações que a gente já falou nos outros blocos, a questão da violência psicológica. A mulher quer ter o seu próprio negócio, mas o homem diz, você não é capaz, você é incompetente, pra você que é isso? burra, você Não pra que precisa. isso? Mas um detalhe, viu? Começa com ela muitas vezes. Às vezes ela acaba sempre dizendo, eu sou burra mesmo. E essa fala, por isso que eu falei da frase, na medida que você se mede, porque isso é fato. Eu dei acesso, eu permiti. Às vezes, justamente porque eu estou entendendo que a gente precisa olhar para ela e ajudar a ela ter essa consciência dessa disfunção. Só que a gente não pode deixar de entender que ela deu. Existe 4 quadrantes aí. O autofagista, para a gente poder. Só para entender, tem uma ferramenta que eu trabalho. O autofagista é aquele que não se ama, tem o passivo, que é, na verdade, o parasita, e também o hospedeiro e a pessoa em plenitude. O hospedeiro é aquele, a gente olha para o parasita, que seria, vamos lá, dentro de uma relação abusiva, é aquele que suga da pessoa. Mas tem que ter um hospedeiro. E esse hospedeiro, muitas vezes, ainda é pior do que o parasita, porque ou ele vai buscar alguém para justamente sugar dele, porque não sabe dizer não. Sabe, isso dentro... eu atendo muitas empresárias que permitem que o funcionário, colaborador, muitas vezes, sabe, faça um absurdo com ela, porque ela é mulher. Dita e ela regras, é dona né? da empresa. E ela é dona da empresa e ela está vivendo esse relacionamento abusivo com o colaborador dela. Quando ela Muitas das vezes a gente pensa que não existe isso, e né? acontece. Eu lembro que tem um caso, uma pessoa que eu atendi, e ela era dona de um comércio muito estabelecida, cresceu, mas ela estava sofrendo com a relação com os colaboradores, inclusive com um que já tinha 2 anos que ficava. Ela pedia para fazer uma coisa, ele simplesmente porque ela era mulher. Mas quem é responsável nisso? Aí ela foi trabalhar o autoconhecimento, ela foi poder, então eu não estou... Ela sabe o que ela aconteceu? Aí tinha a questão dos bloqueios dela, porque ela, por exemplo, ela tinha que se vestir igual aos funcionários, porque ela sentia que ela ia fazer acepção de pessoas. Só que ela começou a se diminuir
e ela começou a deixar de crescer, porque ela não queria ser vista como alguém que estava fazendo. Quem disse que você se posicionar como líder, e muitas pessoas têm esse e não conseguem lidar com isso. E o que aconteceu com ela? Ela se posicionou, se conheceu, começou a falar, falou com o rapaz. Sabe o que ela me disse? Ela disse assim: olha, é porque eu tenho pena da família dele, se eu demitir ele. Eu digo: ele está tendo pena de você, do seu negócio? A mulher tem muito isso, né? De ser a mãezona. E ela se culpava, ela dizia que ela tem que era. proteger Ela era as burra, pessoas, ela porque- mesmo internamente, depois a gente foi descobrir isso. Ela tinha, gente, é vibração, você sabe disso. Tudo é vibração, você comunica. Então, quando eu falei sobre o parasita, o hospedeiro, ele está vibrando, aí venha me sugar. Ele vai, como o caso da moça que eu falei, ela vai terminar com quem cuida dela para ir buscar alguém para. Isso é fato, inconsciente, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que conscientizar. Concordo com você, Então, Márcia, tem né? que Realmente, conscientizar, verdade. porque quem pode pagar a terapia são poucas pessoas. É verdade. pouquíssimas, Não é muito verdade? poucas. A gente lida com mulheres em vulnerabilidade social. Tem muitas mulheres que estão precisando realmente de apoio, mas não verdade. têm Por isso acesso que a esses esse. projetos sociais são tão importantes, verdade. né? Porque Não, acaba são. chegando Então, a uma É por isso classe que de mulheres estamos que não tem aqui no condições. videocast, empoderando as mulheres, né? Exatamente. Gente, Então, esse trabalho que é feito com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, por exemplo, que é a maior rede de empreendedorismo feminino do Brasil e do mundo, uma das maiores do mundo, a gente empodera mulheres em todo o Brasil e a gente encontra pessoas que precisa realmente de um acolhimento, de um abraço, de uma Não, palavra. é um projeto maravilhoso. E aí, o que é o que a gente fala para as mulheres? Poxa, qual é o chá? Porque o chá do conhecimento, o chá do empreendedorismo é o C de conhecimento, o H de habilidade e A de atitude. Às Sim. vezes ela não tem o conhecimento, mas ela pode buscar no Google e aprender alguma profissão. Sim, Né? Tem a habilidade que às vezes ela já tem, mas não valoriza, sim, né? com E a certeza. atitude, que ela tem que ter atitude para passar a agir e a fazer as coisas como deveria fazer. Por exemplo, tem muitas mulheres que deveriam respeitar, assim, dar uma pensar, né? E inconscientemente elas não respeitam a ancestralidade, ao que os pais fazem, o que as mães faziam, para poder trazer isso à tona e tornar-se uma profissão. De repente, quando ela acorda, gente, qual o chá? Sabe, conhecimento, habilidade e atitude. O que é que seus pais faziam no passado que você poderia dar seguimento? Sim, sim. Né? E aí é quando ela começa, como a moça que eu lá em Neópolis também, o pai dela vendia tapioca. E ela chegou a ter vergonha do pai dela vendendo tapioca. Ah, pra quê e tal? Daqui a pouco, algum dia ela disse, poxa, eu vou fazer tapioca também para vender. O universo sempre trabalha a favor, porque o pensamento, ele gera tudo que Sim. você O pensa. pensamento positivo, né? né? Então, E aí apareceu uma pessoa que vendeu o material de trabalho, que um rapaz fazia tapioca, era muito famoso na região, estava parando de fazer e ir embora. E ela pegou, comprou o material, começou a fazer e assumiu tapioca isso. e assumiu, inclusive pegou os clientes dele. Então são 150 tapiocas por semana e ela dá conta de tudo, assim, vende rapidamente. Então, essa questão, tudo que você pensa pode acontecer. Por exemplo, muito se eu pedir importante. para você pensar num gato, você vai pensar, pense num gato. Pense num cachorrinho. Agora, não pense numa maçã. Não pense num livro. A gente pensa do mesmo A jeito. gente O pensa. universo é assim, ele te dá coisas boas e te dá coisas ruins, porque você está pedindo isso. Para o universo não existe não. E o cérebro O não que sabe você distinguir o que é real e o que é pensar- imaginário. O que você Exatamente. falar, não quero açúcar. Isso é um detalhe, viu, mulher? Vamos dar aqui abrindo para as mulheres que querem emagrecer. Estou nesse processo. Aí, não quero açúcar. Não, 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 não. Você já está dando comando. Açúcar, açúcar, açúcar. Ele não sabe Exatamente. distinguir o que é sim e o que é não. É muito importante a gente entender isso, viu? Vamos aí. É, né? vamos pensar Dica já pra gente, positivo. Pensamento Mas, positivo. gente, Tudo que só você para pensa, poder. pode Eu realizar. lembro, dentro de todas Tá. as que eu falei, sempre foi tratado uma questão, como você falou, sobre a ancestralidade, a questão da gente fala dos padrões, né? Então é muito importante. Eu tinha uma sacoleira que ela não rompia, porque ela simplesmente tinha algumas coisas que elas estava mal resolvido, o pai abandonou, para resumir. Sei que no final das contas, quando ela rompeu, que ela tratou isso, teve possibilidade de buscar ajuda, ela rompeu e hoje ela tem a loja própria dela. Mas ela precisou primeiro trabalhar essas questões emocionais e ela desenhou isso, tudo que ela colocou e hoje ela está em expansão. Uma mulher que era uma empreendedora, sacoleira, não conseguia se ver. Toda vez que ela participou do processo de grupo, né, foi em grupo, e ela só fazia chorar. E ela não conseguia,
E na hora de desenhar, ela não conseguia desenhar. A ajuda o grupo, eu acho que isso faz uma força muito grande, na força, e todo Tem mundo ali muitas estimulando e terapias tal, de grupo fazem, isso é dão muito muito importante. resultado. E aí ela me empoderou, colocou aquilo, pensamento positivo, o pensamento começou a mudar, mas ela teve que resolver isso com o pai, sabe? Agradecer mesmo diante das dores, perdoar, todo esse processo que a gente sabe, para que ela pudesse. E hoje ela é reconhecida na cidade dela, ela teve uma foto em destaque como empreendedora do próprio município dela, que eu bati palmas para ela por conta disso. Então, assim, quantas mulheres como você que pode estar aí, né, nos assistindo, que está se identificando com o que a gente está falando. A gente só está começando aqui, tá? A gente só está provocando. Ou prisioneira da sua própria história, né? Como eu fiz uma verdade. mentoria, só para finalizar, se assim vocês quiserem, já tá o tempo. Eu fiz uma mentoria para uma moça lá de São Paulo e ela fazia escondido do marido. Então, ela ficava de olho para ver se o marido chegava, porque ela estava morrendo de medo, porque no dia anterior ele tinha batido nela à noite. Ele tinha trancado o quarto, os meninos foram dormir, ele trancou ela no quarto e começou a esmurrar, bater, puxar ela pelo cabelo. E ela querendo trabalhar com empreendedorismo, fazer a sua empresa, ter seu próprio negócio para fugir dessa vida de ameaça, de morte, de bater, porque ela não consegue. Ela Pra diz, você... a independência Gente, financeira, ó, tem né, muito Amanda? pano para manga, viu? Se eu for falar então de é muito importante. empresárias que estão atuando na sociedade e elas são anuladas. Eu tenho clientes assim. O marido diz, você isso, que quando ela vai falar com alguém, acusa até coisas absurdas e ela tem que conviver para sustentar a empresa, para não perder. E a família? Não, agora são dois problemas. Aí vem a família e o negócio. E aí essa mulher às vezes se permite, mas que bom que essa está buscando ajuda, que você também que está nos ouvindo, busque ajuda. Tá? Gente, se não tem condição de terapia, mas assista, né? Tem lives. Cuidado só com as muitas informações, tem que ter cunho científico, é muito Exatamente. importante. Né, Uma leiturazinha também, se você não tiver o livro, você pode ouvir o audiobook no YouTube, o Poder do Pensamento Positivo está lá, eu já li o audiobook, tem um livro também, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, esse livro também é maravilhoso, e o Cabalho também. Tem muitos ela trouxe a psicologia, aí eu trouxe dicas. a dica de ficar empresária empreendedora, veja que tá para todo mundo, é execução esse livro aqui, gente, é fantástico. Tá? E também quero deixar aí o sistema Amazon. Sabe o que eu acho? Que a gente poderia depois fazer um outro videocast falando sobre os livros. Abrace as árvores, se conecte com Deus. E não esqueça de abraçar a si mesmo. Exatamente. Mas quando a gente se conecta com Deus e abraça a árvore, eu tô me abraçando. A árvore também me abraça. A energia é muito boa. Sim. Gente, chegando ao final da nossa roda de conversa. Olá. A cada episódio, vamos finalizar com uma frase, uma citação, uma reflexão. E a frase de hoje é de Brené Brown, né, que diz o seguinte: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar, não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu deixar de fazer, porque eu tenho o meu valor mesmo assim. É isso aí. Até logo e até mais. Pois é, você vai. Todos os episódios do Empoderando Vozes você encontra no canal do YouTube, no @comunicar-se. Também poderá ouvir este mesmo programa em formato de podcast no Spotify ou no agregador da sua preferência. É só procurar por Empoderando Vozes e estaremos lá com esse podcast para você ouvir, né? Se gostar, pede mais um tema que a gente vai... E lembra, ser mulher vai muito mais além dos seus papéis que você desempenha. Nossa identidade não está apenas no que fazemos, mas em quem somos de verdade. Que escolha você tem feito hoje? Quais são as escolhas que você vai fazer? Elas refletem a sua essência ou apenas atendem às expectativas alheias? Elas refletem a sua essência, né? Lembre-se, você não precisa se encaixar, você precisa reconhecer. Então, respire fundo. Respire fundo, e se exatamente. Pergunte, mulher, quem é você? Até a próxima, gente. Empodere-se, mulher. Até a próxima. I want